Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo aí na área para mais uma daquelas, supimpa aulinha de biologia. Quem tá afim de estudar, galera, quem tá afim de arrebentar, então vem comigo, vamos aprender a biologia de verdade, demorou? Bora pra aula, galera. Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre biologia celular. Não vamos nos aprofundar muito em organelas nesse momento, não. Eu gostaria só que vocês entendessem que existem células e essas células têm determinadas características e são encontradas em determinados grupos. É para isso que a gente está aqui hoje, para conhecer a danada da célula. Depois a gente vai aprofundar, entender as organelas e tudo mais, mas isso fica para uma outra aula. Hoje eu só gostaria que vocês entendessem, que vocês conhecessem as nossas células, tudo bem? As estruturas, as células como um todo, quais são os seus tipos e quem são elas, demorou? Então bora para a tela para poder entender um pouquinho melhor sobre isso aí. Fala galerinha, vamos lá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre biologia celular, tá? Como eu disse, a gente não vai aprofundar em biologia celular. Nós vamos entender um pouquinho sobre as características gerais das células e os seus tipos, tá? Uma aula bem rápida hoje. Bom, essa ideia de célula é uma ideia que ocorreu há 170 anos após a observação de Robert Hooke ao microscópio. O que o Robert Hooke fez? Robert Hooke ele pegou um pedaço de cortiça, que seria o tecido de revestimento vegetal, tecido feito por células mortas, e colocou esse material para observar no microscópio. Como vocês podem ver aqui, são vários espaçozinhos marcados, certo? Esses espaçozinhos marcados ele chamou de célula. E mais para frente isso foi se tornar o que a gente conhece como célula, correto? Bom, quais são os principais tipos celulares que nós temos? Primeiro, um tipo de célula de procarionte. Esse modelinho que tem aqui é uma bactéria, que está mostrando aqui para vocês, e ela representa um modelo de procarionte. Como que eu sei que esse cara é um procarionte? Eu olho para ele, dentro da parte interna da célula não possui núcleo. Se não possui núcleo, um envoltório nuclear, quer dizer que esse cara é um procarionte, ou seja, ele surgiu antes da carioteca, que era o antigo nome usado para envoltório nuclear. Quem são os procariontes hoje? Bactérias e algas cianofícias, ok? São os grupos de procariontes, são aqueles seres que não possuem envoltório nuclear, tá? Aqui nesse modelinho dá para a gente entender um pouquinho como que é a célula de um procarionte. Então aqui no caso da bactéria, eu tenho uma parede celular externa, depois eu tenho uma membrana plasmática, citoplasma internamente, e eu não possuo núcleo. O DNA está todo espalhado no citoplasma. Aqui alguns ribossomos espalhados, tá? Mas não é o nosso foco nesse momento, tá? Além desse DNA espalhado aqui, no caso das bactérias, elas também possuem o que a gente chama de plasmídio. Plasmídio é um DNAzinho assim circular que é utilizado principalmente no momento da reprodução dessas bactérias, tudo bem? Na hora dela fazer a sua replicação, ou seja, aumentar de número, tá? Esse é o primeiro tipo de célula, as procariontes. Agora, nas células que nós chamamos de eucariontes, que são aquelas que possuem núcleo, nós dividimos elas em dois grupos, que é a célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Tá? Elas têm algumas diferenças? Sim, estruturais e diferenças também de organelas existentes. Tá? Aqui vocês têm um exemplo de uma célula animal. Essa célula animal é revestida externamente por membrana plasmática, preenchida por citoplasma. Aqui a gente vê algumas mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático lísio, complexo ou aparato de Golgi, lisossomas, centríolos, núcleo, aqui os poros nucleares, e lá no centro do núcleo o nucleolo, tá? Essa é uma estrutura de uma célula animal. Agora, uma célula vegetal já é um pouquinho diferente. Externamente, ela tem a parede celular, que ajuda na estruturação celular. Depois, mais internamente, a membrana plasmática, citoplasma preenchendo tudo,
retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria. E olha só que diferente. Aqui eu tenho vacúolo, aqui eu tenho cloroplasto. Tá? São estruturas que são encontradas apenas nas células vegetais, certo? Todas as células elas têm algumas particularidades. Tá? Elas têm algumas estruturas que são encontradas só nelas e não são encontradas em outros grupos. Como a gente consegue observar nessa tabelinha que eu fiz aqui para vocês. Então, a primeira coluna mostra as estruturas encontradas nas células eucariontes animais. A segunda coluna, as estruturas encontradas nas células eucariontes vegetais. E aqui a terceira coluna, que são os procariontes, representado aqui por um bezinho de bactéria, que é o grupo principal, presente nos procariontes. Se está marcadinho de azul, quer dizer que a estrutura existe nesse grupo de células. Se está em branquinho, quer dizer que a estrutura não existe. Não, por exemplo, primeira estrutura, parede celular. Qual que é a função da parede celular? Confere proteção e resistência à célula. Quem tem parede celular? Apenas célula vegetal, eucarionte vegetal e as procariontes. Animais, célula eucarionte animal não possui. Segunda estrutura, membrana plasmática. Qual que é a função da membrana plasmática? Ela delimita o limite da célula, é ela que está envolvendo toda a célula. Quem tem membrana plasmática? Todo mundo, já que é ela que delimita a célula e todo ser vivo possui células. Terceira estrutura, citoplasma, função principal, preenchimento da célula. Todas as células possuem citoplasma para fazer o preenchimento, o transporte de substâncias e tudo mais. Envoltório nuclear. O envoltório nuclear, ou seja, o núcleo em si, o que envolve o núcleo, é encontrado apenas nas células eucariontes, por isso aqui marcado apenas no A e no V, eucarionte animal e eucarionte vegetal, certo? Núcleo, o núcleo em si, é a mesma coisa, envoltório nuclear e o núcleo, a mesma estrutura, tá? A diferença é que o envoltório é quem delimita e o núcleo é a estrutura em si. Qual que é a função do núcleo? Armazenar o material genético. Só os eucariontes possuem, porque nos procariontes o material genético fica espalhado no citoplasma. Nucleolo, formado principalmente por RNA ribossômico, fica lá na parte mais interna do núcleo. Quem possui? Eucariontes animais e eucariontes vegetais. Ribossomo, a função do ribossomo é sintetizar proteínas. Essa organela é a única organela existente nas células procariontes. Por quê? Para uma bactéria conseguir crescer e se multiplicar, ela precisa sintetizar todas as suas proteínas. Sintetizando todas as suas proteínas, ela consegue produzir novas cápsulas, novas paredes celulares, novas membranas plasmáticas e aí formar novas bactérias, sintetizar mais material genético, né? E aí formar mais bactérias. Vacúolo, principal função do vacúolo, armazenamento de substâncias. E também está relacionado com o controle hídrico da célula, certo? Nesse caso aqui é encontrado nas eucariontes vegetais. Mais estruturas. Nossa, professor Beraldo, quantas estruturas? Sim, são bastante estruturas, né? Sem contar que tem algumas que a gente acaba aí deixando de meio de lado a explicação, mas as principais estão aí, tá? Retículo endoplasmático liso, principal função, síntese de lipídios, tá? Onde é encontrado? Eucarionte animal e vegetal. Retículo endoplasmático rugoso, que por sinal tem esse nome de rugoso porque ele tem várias estruturazinhas associadas a ele. Quem são essas estruturas? São os ribossomos. Então, se o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos, quer dizer que ele tem a ver com a participação, né? Ele participa também com a síntese das proteínas, encontrados eucarionte animal e vegetal. Complexo de Golgi, principalmente tem a função de armazenar secreções e sintetizar glicoproteínas. Ela é encontrada lá na eucarionte animal. Lisossomos, digestão intracelular, certo? Que é encontrada na eucarionte animal. Aí você me pergunta, professor, como que a célula eucarionte vegetal faz digestão intracelular se ela não tem lisossomo? Aí entra
uma das funções do vacúolo. Às vezes, em alguns grupos, existem enzimas que conseguem fazer essa digestão dentro dos vacúolos, tá? Mitocôndria. Mitocôndria é como se fosse a casa de energia de toda a célula. Tem a função de realizar respiração celular e automaticamente produção de energia. É encontrada em eucarionte animal e vegetal, tá? Cloroplastos. Cloroplastos são as estruturas que guardam as clorofilas, tá? Que são moléculas responsáveis pela captura da energia luminosa para a realização da fotossíntese. Quem faz fotossíntese? As plantinhas. Então, eucarionte vegetal. Centríolos. Os centríolos têm a função primordial de ajudar na divisão celular, encontradas na eucarionte animal. E por último, aqui os peroxissomos, que têm a função de ajudar na decomposição da água oxigenada, que é produzida a partir do metabolismo celular, e por ser uma substância que em excesso é tóxica para a célula, então os peroxissomos conseguem fazer essa degradação e são encontradas nas células eucariontes e animais. Espero que vocês tenham entendido essa explicação geral sobre células, lembrando que é uma aula introdutória. Nossa próxima aula é que vai ser responsável por aprofundar em cada uma das organelas, a sua estrutura e as suas funções. Certo, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido esse assunto que eu acabei de explicar para vocês. Bom, galerinha, então essas aí são as células e as suas características que eu falei para vocês, certo? Espero que vocês tenham compreendido tudo que eu falei sobre célula e quais são as suas características. Se não entenderam, pega um pouquinho o material, dá uma olhada no cada tipo de célula, como que elas são formadas, quais são as suas funções e tudo mais. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.